Vamos entrar agora no grupo 5. Então aqui a gente vai dar uma olhada nesses comandos tratando de permissionamento, de gestão de acessos de usuários, de grupos. Então esses aqui vão ser os principais comandos relacionados a este tema. Para iniciarmos então, vocês precisam entender como que funciona essa parte de permissionamento, porque é algo muito importante e crucial. Eu vou mostrar aqui de maneira um pouco superficial, tá? Recomendo que vocês busquem depois ler as documentações, ver o que vocês conseguem encontrar, porque isso aqui já é um pouquinho mais aprofundado, mas eu vou tentar explicar aqui da maneira mais simples possível, mas vocês também podem consultar o material da aula. Então, eu vou dar aqui um ls-lha para vocês terem essa visão. Vou dar um zoom aqui no terminal. E gostaria que vocês focassem aqui nestes itens iniciais aqui. Então, aqui vocês conseguem ter uma visão de como que está a parte de permissão da nossa pasta, do nosso documento e afins. Inclusive, aqui, essa primeira linha, né, que tem esse ponto, é relacionada às permissões da nossa pasta atual, tá? Diga-se de passagem. Mas deixa eu voltar aqui. Então, esse primeiro item que vocês podem ver vai ser algo relacionado ao tipo do nosso objeto, se é um diretório, se é um arquivo normal, ou do que se trata, né, esse documento em questão. Depois dele, a gente vai ter estes carinhas aqui, né, estas letras que vocês estão vendo aqui. Isso aqui vocês vão separar em 3 grupos, tá, gente? Os 3 primeiros vão ser diretamente relacionados ao dono deste documento. Ou seja, quem criou esse documento, quem que foi configurado como sendo o proprietário, né, desse arquivo, dessa pasta. O segundo vai ser relacionado ao grupo, ou seja, quem está no grupo desse documento, dessa pasta, desse arquivo, vai ter esse conjunto de permissões aqui. E o terceiro vão ser todos os outros. Ou seja, eu não sou o dono desse documento, eu não estou no grupo que esse documento tá, que esse arquivo, que esse diretório está configurado, o mesmo grupo, eu não estou nesse grupo também, então eu estou encaixado aqui nesse último grupo aqui de permissões. Então, separem estes 3 grupos aqui. O primeiro, dono ou proprietário, né, do documento, do diretório. O segundo, quem está no mesmo grupo que esse recurso, que esse arquivo. E o terceiro, todos os outros que não são o dono e nem estão no grupo desse arquivo. Então, aqui a gente vai ter esse conjunto de permissões. Tendo isso em mente, vocês precisam entender o seguinte. A lógica aqui, o R é de leitura, né, de consulta, tá em inglês, que é read. O W vai ser de alteração, né, a pessoa vai conseguir escrever, tá em inglês, tá, é o write. E o X vai ser de execute, ou seja, é um executável, alguém consegue abrir e executar aquele arquivo, aquele diretório. É um script, por exemplo, é um arquivo executável, é uma pasta. Então tem esse X, a pessoa consegue executar de maneira efetiva aquele documento em questão. Então tem esses 3, ou seja, leitura, alteração, né, consegue mexer ali na integridade, alterar, escrever alguma coisa, e execução, consegue abrir aquele documento. Então, se eu consigo consultar, por exemplo, aqui quem está no grupo, só consegue abrir o documento e ler ele, não consegue alterar nada do que tiver ali dentro. E quem está em outros também tem o mesmo conjunto de permissionamentos. Vocês vão conseguir enxergar isso aqui de maneira muito mais clara no material que está disponível para download, tá? Tá bem mais lúdico, muito mais simples. A forma que eu estou explicando aqui é como dar aqui, né, via linha de comando. Mas, com o passar do tempo, vocês vão pegando e não vão ter dificuldade nenhuma para interpretar isso aqui. Tendo isso em mente, vocês precisam associar o seguinte agora. A gente consegue interpretar isso aqui da seguinte maneira, tá, gente? A leitura, que é o primeiro, tem uma nota 4. A escrita, que é o segundo, tem uma nota 2. E a execução, que é o terceiro, tem uma nota 1. Então, 4, 2, 1. Total aqui a gente tem 7. Então, guardem essa forma de associação. Particularmente, eu penso que é uma das mais simples que tem, a gente tem várias, mas particularmente eu gosto dessa e recomendo que vocês entendam também dessa maneira, porque é um aspecto um pouco mais técnico. Então, entenderam isso? O tipo de arquivo, a gente vai ter 3 grupos aqui, o proprietário, o grupo e os outros, e o primeiro vai ser a leitura, o segundo a escrita e o terceiro a execução. Então, guardem isso, tenham isso em mente, que vai ser muito útil, a gente vai ver muito pra frente. Deixe-me tirar o zoom, vamos dar uma olhada agora aqui nos nossos comandos. Vamos começar pelo su. Esse cara, nós vamos utilizar ele, né, para alterar o nosso usuário. No momento a gente não tem nenhum usuário, a gente vai utilizar mais para frente quando a gente efetivamente adicionar o nosso usuário, mas a lógica é que a gente dê um su e o nome do nosso usuário aqui. Fazendo isso, automaticamente a gente consegue acessar o nosso usuário. Obviamente ele vai pedir a senha, você coloca a senha então e consegue acessar o terminal do outro usuário. O sudo, nós vamos utilizar esse cara simplesmente para executar qualquer coisa, como se nós fôssemos o usuário root. Quem é o usuário root? Pensem que é o dono da bagaça toda, tá, gente? Ele é o super usuário, ele pode executar tudo que ele quiser. Pronto, esse é o usuário root.
ele é a autoridade máxima que a gente vai ter aqui no nosso sistema operacional. Então o sudo, ele vai trazer pra gente, né, nós vamos conseguir executar algo como se fosse em nome do usuário root. Entre aspas ali, né, vamos estar utilizando a autoridade do root para executar um comando que a gente queira. Então, para a gente fazer isso, a gente dá um sudo antes de qualquer coisa e colocamos aqui o nosso comando. Eu vou ilustrar para vocês aqui um exemplo muito simples. Nós vamos entrar na conta do usuário root. A princípio, nós não conseguimos fazer isso, porque o usuário root, diga-se de passagem, não tem senha. A gente instalou, configurou nosso ambiente, né, nosso sistema operacional, mas nós não colocamos uma senha para o nosso usuário root. Mas nós vamos forçar a entrada desse usuário. Vamos simplesmente rodar aqui um sudo su root. Então, eu estou utilizando o sudo para dizer o seguinte: su, eu tenho autoridade de root, pode executar esse comando e pode seguir em frente. E acabou. Ele vai pedir uma senha, só que a senha do meu próprio usuário. Então, eu já tenho aqui o usuário root. Então, percebam, gente, que aqui, para você executar o sudo, você tem que estar autorizado, né? Você tem que estar no grupo, tem que estar devidamente configurado. Não é algo que todos os usuários têm. Nós temos justamente porque é nosso primeiro usuário, né? Se você criar um outro usuário, você vai perceber que ele não vai vir nesse grupo sudo. Então, a gente fez o login aqui no usuário root por meio do su. Para sair, basta a gente dar aqui um exit aqui, que aqui a gente já consegue voltar para o nosso usuário normal. Algo interessante de vocês terem em mente, vou mostrar aqui para vocês por meio do help, é esse carinha aqui, ó, o "-k". Esse cara, vocês podem perceber que se vocês rodarem de novo aqui o sudo su, ele não vai pedir senha, porque vocês já colocaram a senha. Então ele tem e fica salvo, né, temporariamente, essa pré-autorização que vocês vão ter em relação ao comando sudo. Então, como boa prática, eu recomendo que vocês minimamente utilizem aqui o sudo "-k" após executarem o comando sudo de alguma maneira. Então percebam que aqui ele já está pedindo novamente a nossa senha. Então é apenas questão de boas práticas. Então, vimos aqui o sudo, vamos criar agora um usuário para o nosso ambiente. Vou dar aqui um clear. Vamos criar então o nosso usuário aqui, para o nosso ambiente, que não tem nenhum usuário novo, né, apenas o de criação de instalação que nós criamos desde o início do sistema operacional. Então vamos rodar aqui um add user. Interessante, tá? Percebam que esse daqui é um comando que apenas o root, ou quem está no sudo, né, pode rodar esse carinha. Então, vamos dar um sudo aqui nele, para dar essa carteirada, né, mostrar que a gente tem essa autoridade para rodar este comando. Então, eu vou dar o sudo, o add user, e vou passar aqui como parâmetro o nome do meu usuário, que vai ser o Jubscleudo. Jubscleudo vai ser o nome do nosso usuário aqui do ambiente. Olha que interessante, tá? Ele está pedindo a nossa senha, vai ser a senha padrão, né, que é a root, pedindo para redigitar. Tá pedindo um nome completo, vai ser o Jubscleudo aqui também. O número da sala pode sair dando enter nos outros itens, tá? Não é necessário. Informação está correta? Sim, está correto. E pronto, nosso usuário está criado no nosso ambiente. Eu vou limpar aqui, né, um sudo "-k, e vou dar um su no Jubscleudo. Jubscleudo. A senha do Jubscleudo. Prontinho, estou aqui na pasta home, né, do Jubscleudo. Na verdade, ele está do usuário errado. Se eu der aqui um cd e o til, prontinho, agora sim estou na pasta home do Jubscleudo. Então não tem mistério, tá, gente? O add user é bem tranquilo. Vou voltar aqui para o meu user. Uma coisa muito interessante, tá? Aquele carinha que vocês viram quando a gente estava olhando o cat, que é o PSWD, esse documento, ele traz pra gente uma relação dos usuários que nós temos no sistema. Então, aqui vocês podem ver, por exemplo, que o Jubscleudo foi adicionado aqui como usuário do meu sistema operacional, assim como o user aqui que vocês estão vendo também. Todos estes usuários que vocês estão vendo, se lembra quando a gente olhou sobre tipos de usuários que a gente tem no nosso computador, no nosso ambiente, na organização? Aqui é um exemplo perfeito que vocês estão vendo de usuários de serviço. Então, todos estes usuários aqui são utilizados pelos sistemas do nosso computador, né, do nosso sistema operacional. Cada um deles está rodando alguma coisa. Então, justamente, eles não são usuários comuns, tá? A gente não consegue logar neles, utilizar como se fosse um usuário normal. Então, a gente tem esses IDs aqui, tá? Esse 1000, do 1000 para cima, você pode ver que tem o user e o Jubscleudo, que são usuários comuns. E aqui em cima, lá na primeira linha, a gente tem um root, tá? Como 0. Então, a esse 0 aqui, a gente tem o ID do usuário e depois o ID do grupo, tá? Mas esse 0 aqui, o root, é relacionado ao root. Então,
Aqui, a gente já criou o nosso usuário, vocês podem ver que ele foi adicionado aqui no etc pswd, então é um usuário e já está no nosso ambiente, já tem a senha, tudo certinho. Então vamos dar um clear aqui. Eu vou deixar o Jubscleudo, mas eu vou criar uma outra conta para deletar com o próximo, né, que vai ser o del user. Mas eu vou utilizar um outro comando de criação de usuário, não é o add user, é o user add, que vai ser o contrário, né? A principal diferença entre esses dois, tá, gente, é que vocês viram que quando criamos ali o nosso Jubscleudo com o add user, ele criou pra gente a pasta, já fez todo um ambiente, tudo preparado para ele. Inclusive até pediu senha. Então essa é a diferença. O outro, que é esse user add aqui, ele é muito mais simplista, tá? Ele vai criar um usuário direto, não vai criar pasta, e é um processo muito mais prático. Principalmente se vocês quiserem testar, fazer alguma coisa ali temporária, não quiser ter uma pasta para ele, não quiser ter uma configuração inicial, particularmente eu recomendo o add user porque ele já faz toda uma configuração do seu usuário. O user add ele já é um pouquinho mais avançado, justamente porque ele vai criar um usuário meio que cru pra gente, tá? Entre aspas. Mas eu vou criar aqui apenas para vocês verem, justamente porque eu vou remover esse usuário do sistema aqui por meio do del user. Então, o user add vai ser muito semelhante, a gente passa o user add e o nosso nome de usuário vai ser, vou colocar aqui um Shrek. Eu tenho permissão negada, né, então vou dar aqui um sudo, mostrando que eu tenho autoridade para fazer isso. Prontinho, o nosso usuário foi criado aqui. Eu vou dar aqui um cat no pswd para vocês verem uma diferença, tá, gente, aqui. Hoje o Jubscleudo, percebam aqui que ele já tem algumas coisas um pouco diferentes. Vejam aqui que, ó, aqui tá a pasta dele, né, o home Jubscleudo. O Shrek tem aqui também, mas tem algumas peculiaridades aqui, né, algumas diferenças. Vejam que o Jubscleudo tem um grupo, o Shrek não tem. Então, tem algumas coisas diferentes, tá, gente? Particularmente eu não curto muito utilizar o user add, porque ele cria um usuário pra gente muito mais cru. Vai depender muito do contexto também, né, do que vocês quiserem estar utilizando. Vou dar aqui um ls no nosso home para validar. Vejam que não há a nossa pasta criada aqui, né, a Shrek. Então, vejam exatamente que o user add ele é muito mais cru. Então agora eu vou remover o nosso Shrek da nossa máquina, do nosso Linux, por meio daqui do del user. Segue a mesma lógica, tá, gente? A gente vai ter o del user e o user del. Então, recomendo que usem o del user. Ele, ao contrário, né, da criação, ele vai remover as pastas, vai remover tudo bonitinho. Então, vamos dar aqui um sudo para mostrar... Opa, no local errado. Vamos dar aqui então um sudo para mostrar que a gente tem autoridade para executar isso aqui. Del user. E o nosso Shrek aqui, né? Então, prontinho, o nosso usuário foi removido. Dando aqui um cat no pswd, vejam que não há mais este usuário no nosso computador. Então, são comandos simples, tá? Lembrando que vocês precisam ter autoridade de root, então vocês vão precisar executar em sudo ou estar como usuário root para executar estes comandos, que são comandos relacionados ali ao gerenciamento do nosso sistema operacional. Seguindo agora, vamos dar uma olhada nos grupos. Então, nós vimos sobre usuários, vamos olhar agora sobre grupos. Quando tratamos de grupos, se vocês derem um ID, vocês vão conseguir identificar os grupos que o seu usuário atual está. Então, esses aqui são todos os grupos do nosso user, né? Vejam, inclusive, que o sudo está aqui. Então, todo mundo que está no grupo sudo consegue dar esse sudo aqui. Mas também, a gente pode dar um group aqui. Um groups, perdão. Então, dando um groups, vocês conseguem, né, ver de maneira muito mais limpa, né? Todos os grupos que o nosso usuário atual está dentro, né, está participando. Mas de maneira geral, a gente também tem o nosso etc aqui, né, group. Lá dentro a gente consegue ver a relação completa de grupos existentes no nosso ambiente, no nosso sistema operacional. Inclusive, as pessoas, né, os usuários que estão fazendo parte desse grupo. Então, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos buscar o número 27 aqui, o nosso sudo. Então vejam aqui, né, que o user, o usuário nosso, que a gente está aqui no momento, está nesse grupo aqui também, está aqui no ADM. Então aqui vocês conseguem ver todos os grupos e quais usuários estão dentro desses grupos aqui no momento. Nosso Jubscleudo que acabamos de criar. Então esses aqui são os nossos grupos presentes no nosso sistema operacional. Então com isso em mente, vamos dar um clear aqui para limpar esse excesso de linha. Vamos começar criando um grupo. Vamos executar aqui como sudo, obviamente. E um add group aqui para a gente iniciar. Então vamos criar um grupo chamado... vai ser teste underline curso. Então esse aqui é o nosso grupo, acabou de ser criado sem dificuldade nenhuma. Vamos dar uma olhada lá no cat, aqui ó, no etc groups. Vocês percebem que aqui está o nosso grupo que foi acabado de criar. E agora nós vamos remover esse grupo sem dó nem piedade. No meio do del group. E grupo removido com sucesso.
Então, criação e remoção de grupos, concluído, tá? Não tem mistério nenhum, gente, é algo extremamente simples. Nós vamos focar muito aqui no JubiScredo, tá? Justamente por isso que eu mantive ele. A gente vai trabalhar um pouquinho em cima dele aqui. Então, vamos para o próximo comando aqui que a gente vai ter, que é o chgrp. Esse cara, nós vamos utilizar ele para alterar o grupo de um determinado arquivo, tá? Não tem mistério nenhum, é muito simples também. Vamos utilizar aqui então o nosso curso TXT que criamos para ver ali a partir do Nano. Então aqui vocês podem ver que nessa primeira coluna aqui que eu estou sinalizando, a gente tem o usuário, ou seja, quem é o proprietário desse documento, e aqui na segunda a gente tem o grupo deste documento, tá, gente? Então vejam bem, tenham em mente essa separação. Então o primeiro é o dono, o proprietário, e o segundo, o grupo que ele faz parte. Lembrando que vocês também devem ter em mente essa segregação aqui de permissões. Então, o primeiro é o proprietário, o segundo é todo mundo que está no mesmo grupo, ou seja, quem está nesse grupo aqui, e o terceiro são todos os outros usuários do nosso sistema operacional. Então, olhando aqui para o nosso documento curso.txt, nós vamos alterar o grupo do user para o grupo JubiScredo. Justamente vai servir para a gente fazer um teste um pouquinho mais para frente relacionado a essa parte aqui de configuração de permissão, tá? Então, curso TXT, vamos mudar o grupo para o JubiScredo aqui. Então, vamos dar um ch aqui, o group. Como parâmetro, a gente vai passar primeiro o grupo que a gente quer alterar, então vai ser o JubiScredo. E depois, o documento que a gente quer fazer a alteração, que vai ser o curso TXT. Opa, operação não permitida, então vamos dar a carteirada aqui. E prontinho, a alteração realizada com sucesso. Vamos olhar, aqui está o nosso curso TXT. Então vejam que o grupo aqui está como JubiScredo e o proprietário está como user. Então o proprietário consegue ler e escrever. Todo mundo que estiver dentro do grupo JubiScredo consegue ler e escrever também. E qualquer outro usuário, que não seja o meu proprietário, né, que não é o user, e não esteja no grupo JubiScredo, vai conseguir apenas ler esse documento, né, vai conseguir apenas escrever, dar uma saída, vai conseguir dar um cat nele, nada mais do que isso. Seguindo aqui então, vamos ter agora o show aqui, o show, né? Particularmente eu gosto muito dele, costumo utilizar ele muito no lugar desse CH-Group que vocês viram. O CH-Group, né, ele é mais focado aqui em grupos, é algo muito mais simples, então vai variar muito, né, se a alteração que você quer fazer é simples, como essa que fizemos aqui no curso, alteramos apenas este documento, né, apenas a permissão do grupo dele, mas particularmente eu prefiro muito mais utilizar o show aqui. Para utilizarmos ele, vamos utilizar o curso TXT também, para vocês entenderem como que ele funciona. Então, vamos passar para ele o seguinte, o nome do usuário, e deixa aqui o user para ser mais simples, e o grupo. Então, essa aqui vai ser a alteração que ele vai fazer, e aqui o nosso arquivo em questão. Então, colocamos o show, né, o comando, o usuário que nós queremos setar como sendo dono aqui desse documento, e o grupo que nós queremos fazer essa atualização. Então, essa aqui é a sintaxe dele, tá, gente? Lembrando que, se for pasta, basta colocar aqui o R no início, que ele vai alterar todos os documentos, seguindo essa configuração que vocês passaram, todos os documentos que tiverem dentro de uma pasta. Então, por isso que eu gosto do show. Ele vai alterar essa configuração de usuário e de grupo, tá? Altera dos dois. Então, lembrando, né, vamos executar como sudo aqui. Agora, eu quero fazer o seguinte, o curso TXT, o proprietário que vocês estão vendo aqui, que é user, vai ser o JubiScredo também. Inclusive, né, se vocês derem aqui um tab, vocês já conseguem ter o auto-preenchimento do usuário. 2 pontos. E o grupo, agora eu vou inverter, eu vou deixar como sendo do user aqui, só para brincar um pouquinho. E o nosso documento em questão, que é o curso TXT. Então, aqui, vejam que ele fez essa inversão. Então, sempre guardem isso aqui, tá? O primeiro vai ser quem vai ser o usuário, quem vai ser o dono, né, o proprietário desse documento, dessa pasta, que tiver lá dentro. Então, deixa eu fazer um outro exemplo aqui agora. Vamos fazer aí uma pasta, né, que vai ser o MVL que a gente tem. Eu quero que o dono seja o JubiScredo, 2 pontinhos. E o grupo aqui não tenha grupo, tá? Não vou mexer em nada. Quero alterar só o usuário. Então, nesse caso aqui, eu posso deixar apenas o meu usuário, tá, gente? Então, vai ser em cima do teste MV6, a pasta toda. Opa, acho que é um R maiúsculo. Prontinho, era um R maiúsculo. Então, aqui vocês podem ver que o meu usuário JubiScredo aqui, né, virou o dono da MV6. E se eu der aqui um ls lá dentro, vocês vão ver. Ah, não tem nada. Mas qualquer coisa que tivesse lá dentro, tá? Como eu passei que é recursivo, esse documento viraria do JubiScredo. Vou criar aqui rapidinho só para vocês visualizarem também.
teste, vou criar um documento vazio, né, do teste MV6, teste permissão aqui. Prontinho, vamos executar de novo. E agora o ls lá dentro. Então percebam aqui que meu usuário aqui, né, do teste de permissão virou o Jubscildo. Ok, vamos dar uma olhada aqui agora no que a gente pode fazer. Perfeito, eu quero então alterar só o grupo. Não quero alterar o usuário, quero deixar como tá. Como que a gente pode fazer? A lógica é a seguinte, tá, gente? O usuário, 2 pontos, o nosso grupo. O usuário não vou alterar, vai deixar como tá, então vou deixar aqui só os 2 pontos e o meu grupo. Então, então agora se eu der um ls, percebam que alterou apenas o grupo do teste MV6. Então guardem bem essa sintaxe, tá? O shell aqui é muito utilizado, frequentemente comum, utilizado aqui para alterar o usuário e o grupo de um determinado arquivo. Então essa aqui é a sintaxe dele, tá? É uma mão na roda esse carinha aqui. Temos agora o groups, então vocês já viram, né? O groups vai trazer pra gente os grupos que nosso usuário atual está logado. Vou fazer um teste aqui, vou entrar no Jubscildo para ver o grupo dele. Jubscildo. Vamos dar aqui um groups. Aqui. É interessante vocês verem isso, tá? O Jubscildo está apenas no grupo Jubscildo. Enquanto o nosso user anterior, né? Olha os grupos que ele já veio aqui. Ele está justamente nesses grupos, tá, gente? Porque é o primeiro usuário do sistema que nós criamos ali. Então ele tem essas particularidades. Mas como boa prática, a gente removeria, né, esse usuário. Ou, sei lá, fazer aqui a configuração dos grupos, remover esses grupos, vai variar bastante. A princípio, como eu uso apenas para ambientes de testes, eu acabo não removendo ele, utilizo apenas ele e o próprio usuário root, ou eu tendo a utilizar apenas o root e um outro usuário que eu criei posteriormente à instalação do sistema operacional, removendo o usuário inicial. Mas aí fica muito ao critério de vocês, tá? Então, vou sair aqui, voltar para o meu user, que tem mais autoridade aqui, porque está no grupo su. Vamos dar um clear e ver o próximo comando. Temos agora o nosso gpswd. Esse cara a gente vai utilizar bastante também. Tem ele e o irmão dele, que é o pswd, que altera a senha. Mas o gpswd, esse G no início que vocês estão vendo, vamos utilizar ele para fazer esse breve gerenciamento aqui, né, de grupos e de usuários. Em outras palavras, nós podemos adicionar um usuário a um determinado grupo e remover um usuário de um determinado grupo. Esse daqui também não tem mistério nenhum, tá, gente? Então, vamos fazer aqui uma brincadeirinha. Eu vou adicionar o meu user ao grupo do Jubscildo. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Vai ser o seguinte, vamos executar aqui o gpswd como sudo, né, da clássica carteirada. Vamos passar um "-a", porque afinal eu quero fazer uma adição de um usuário a um grupo. Eu vou passar o usuário, dando aqui um tab, vocês vão perceber que ele já vai preencher, né, vai trazer pra gente esses possíveis usuários que você tem à disposição. Então eu vou passar o A, que eu quero fazer uma adição, vou passar meu usuário em questão, dou um espaço e agora eu trago o meu grupo, que é o Jubscildo. Ou seja, eu estou adicionando o user ao grupo Jubscildo. Prontinho, usuário adicionado, sem mistério nenhum. Um adendo interessante, tá, gente? Eu dei um grupos aqui, percebam que não apareceu aqui o Jubscildo. Aqui a gente tem que dar um restart aqui, né, reiniciar nosso ambiente, para que isso aqui seja efetivamente validado. Porém, algo interessante, se a gente der um cat lá no group, no etc, vocês vão ver aqui que o user já está aqui no Jubscildo. Vamos remover aqui agora para vocês visualizarem. Então, para remover, a gente usa o parâmetro d, tá? Prontinho, removi o user do Jubscildo. Vou dar um cat. Prontinho. O user foi removido, né? Então, vocês conseguiram ver aqui de maneira prática, tá? Para que funcionasse realmente esses comandos, vocês deveriam reiniciar o sistema para que isso seja efetivamente implementado. Mas toda a parte de configuração vocês conseguiram perceber aqui que foi realizada pelo sistema, pelo comando que nós viemos a executar aqui. Então vamos seguir aqui agora, dar um clear aqui. Para encerrarmos então essa parte de permissões, vamos ter 2 caras aqui, que vão ser o chmod e o pswd. Eu vou inverter aqui, tá? Vou mostrar o pswd primeiro para vocês, porque é mais conveniente. O chmod, o buraco é um pouco mais embaixo. O pswd vai ser relacionado às senhas dos nossos usuários. Então, nós vamos dar um pswd e o nosso usuário. No caso em questão, a gente pode colocar aqui o usuário... Vou testar no Jubscildo primeiro para vocês verem. Mas a lógica é que a gente faça isso aqui no nosso usuário root, tá? Porque, como eu citei, o usuário root a gente não configurou uma senha para ele. Então, o pswd, a gente vai fazer
a alteração de senhas do nosso usuário. Então vou executar como sudo pswd, eu quero alterar a senha do Jubscleudo. Então a nova senha do Jubscleudo vai ser 123. Vou colocar de novo, prontinho, senha atualizada com sucesso. Então esse daqui é o comando para vocês alterarem a senha de um usuário. Opa, deixa eu voltar aqui para o root para não ter dor de cabeça. Prontinho, executado com sucesso. Então vamos fazer o reset aqui da senha do nosso usuário root. E a senha dele também vai ser o root aqui, só para não dar dor de cabeça caso a gente venha esquecer. Prontinho, então o nosso usuário root está configurado com sucesso. Inclusive, a gente consegue entrar nele agora por meio da senha dele, né? Então vamos dar um su root, a senha do root que também é o root. Prontinho, estamos com acesso ao usuário root aqui do nosso sistema operacional. Então, deixa eu sair aqui para a gente entender um pouquinho agora o comando chmod. Vamos dar um clear. Gente, o chmod, ele é um cara muito importante, tá? Particularmente, de todos esses aqui que eu te mostrei, eu acho que os que eu mais utilizo, com certeza, são o show e o chmod. De longe, são esses dois que eu mais utilizo. Então, vamos lá. O chmod vai ser o cara responsável por lidar ali com toda a parte de gestão de permissões dos nossos documentos. Ele não tem mistério, mas para realmente utilizar ele, tá? Pode demandar um pouquinho de estudo, de paciência por parte de vocês. Existem algumas formas quando a gente lida com chmod. Então, tem gente que gosta de usar letra, varia bastante. Particularmente, eu prefiro utilizar o chmod por meio destes parâmetros que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, guardem isso aqui em mente, tá? Se lembrem quando a gente viu ali a parte de permissionamento? Então, a gente tem o grupo aqui do proprietário, do usuário, né? A gente vai ter todo mundo que está participando ali do grupo e todos os outros, né? Todo o resto. Então, aqui a gente tem a leitura, a escrita e a execução. Então, 4, 2, 1. Então, particularmente, eu prefiro lidar com esse tipo aqui de configuração. Para mim funciona, para mim é muito mais simples. Então, qual vai ser a lógica aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos fazer então aqui em cima da nossa pasta aqui, teste mv6. Eu vou começar alterando aqui essas configurações de permissões que ele tem. Então vejam aqui, tá? O dono, que é o Jubscleudo, pode fazer tudo que ele quiser lá na pasta, pode ler, escrever, executar. Quem está no grupo do Jubscleudo pode fazer tudo também, né? Esse daqui é o Jubscleudo, é o grupo dele. E os outros usuários, ou seja, inclusive eu, por exemplo, né, que sou o user, que não sou o Jubscleudo e nem estou no grupo do Jubscleudo, eu posso ler e executar, mas eu não posso escrever lá dentro, da pasta, no caso. Vou fazer um teste aqui para vocês visualizarem. Eu vou dar um touch aqui, vou criar alguma coisa lá dentro, teste ASD, lá dentro do teste MV6. Opa, inverti aqui. Teste MV6, e vou criar aqui um teste 1, 2, 3. Então, permissão negada. Eu não tenho permissão para escrever dentro dessa pasta, para alterar a integridade, para criar alguma coisa, eu não tenho essa permissão. Então, eu quero dar permissão de escrita dentro dessa pasta para todos os outros. Todos os outros aqui que vocês estão vendo, eu quero dar permissão de escrita, que seria esse W aqui, que vai ser esse 2. Então, guardem isso aqui, 4, 2, 1, tá, gente? Vamos começar então dando um sudo, obviamente, um chmod. E antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos parâmetros que a gente pode utilizar. O "-r" maiúsculo também, tá? Que vai ser de maneira recursiva. Então, vamos lá. Sudo chmod "-r", porque se trata de pasta, né? Vou deixar esse X aqui pra gente voltar para entender melhor. E a minha pasta que eu quero fazer essa alteração. Prontinho. Deixa eu voltar aqui no X. Então, agora eu vou passar para o chmod seguinte. Chmod, siga estes parâmetros aqui de configuração. Deixa eu facilitar aqui a nossa leitura. Então, ele vai fazer o seguinte aqui agora. Eu quero que apenas o W aqui, né, de todos os outros, seja alterado. Então, eu vou somar esse conjunto de itens aqui. Como não vai ter alteração, esses dois aqui vão ser considerados como 7, tá? Aqui vai ser a soma, 4, 2, 1. Somando isso tudo aqui, a gente vai ter o número 7. Então, o primeiro carinha vai estar relacionado ao proprietário, ao usuário, vai ser 7. O segundo carinha, que é o grupo, vai ser 7 também. O terceiro cara, que é outros que eu quero alterar agora, vai ser um 7. Então, eu quero alterar para isso aqui. A configuração atual desse cara, tá, gente? É um 5. Porque eu só tenho leitura e execução. Então, se a gente somar aqui, ó, 4 e 1, vai dar 5. Então, atualmente, essa aqui é a configuração dele. Percebam que se eu fizer isso aqui, não teve alteração, tá? Não teve alteração. Mas, como eu quero adicionar mais 2 pontinhos, né, que é o de escrita, 4, 2, 1, leitura, escrita e execução, então, agora, eu tenho autoridade para escrever qualquer coisa que eu quiser lá dentro. Vamos testar aqui o nosso touch agora. Prontinho.
foi criado lá dentro da nossa pasta, teste MV6, teste de permissão, tá aqui. Então, essa é a lógica quando a gente está com chmod, tá, gente? Então, recomendo que vocês deem uma pesquisada, façam muitos testes para vocês entenderem como que funciona o chmod. Para mim, funciona desse jeito, tá? Tem outros métodos que pode ser interpretado esse permissionamento, mas para mim, eu acho muito mais simples esse daqui lidando com números, 4, 2, 1. Então, leitura, escrita e execução. O que você quiser é só você somar dentro desse determinado grupo aqui. Então, basicamente, esse é o chmod. A gente consegue alterar as permissões de escrita, leitura e execução de uma pasta ou de um arquivo em questão.